Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2. Primeiro Coríntios 2. Vocês já me conhecem? Eu vou ter que ler inteiro. Porque a palavra do Senhor ela é tão rica e a gente não pode deixar de lado algumas coisas. Amém? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas, olha que lindo, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. O ser humano vive em busca de algo. Desde o Éden, quando aquele relacionamento foi rompido, o ser humano convive com uma necessidade de buscar algo mais. É como se faltasse algo em nós. E realmente falta. Porque aquele relacionamento lá do Éden, do princípio do Éden, era algo que preenchia todas as lacunas do ser humano. E aí a maior perda de Adão e Eva foi a perda do relacionamento com Deus. Às vezes você pode dizer, a maior perda foi porque o homem agora tem que suar, né, Bruno? Lá no BRIC para ganhar o dinheiro. Não, homens. Aí a mulher diz, nossa, a maior perda da mulher foi que agora ela tem dores de parto. Não, querida. A maior perda lá no Éden foi a quebra de um relacionamento. Foi a quebra do relacionamento do homem com Deus. E aí, a gente vive nesse mundo tentando suprir essas necessidades, tentando preencher a nossa vida com algo. E a nossa lista de necessidades ela é imensa, né? A verdade é que muitas vezes nós deixamos de ser gratos porque a nossa lista de necessidade é maior do que a lista da gratidão. É maior do que a lista de bênçãos que o Senhor já nos deu, né? O ser humano tem isso, o ser humano tem essa mania de colocar a escassez na frente da provisão. Porque quando falta, a gente não lembra das vezes que o Senhor proveu. Muitas vezes a gente só olha para o que está faltando.
E aí a gente faz uma lista do que está faltando e a gente quer correr atrás do que está faltando. E a gente se engana nisso. Porque o mundo vai trazendo para nós parâmetros novos. O mundo vai trazendo para nós necessidades que nós não temos. O mundo vai apresentando para nós um leque de coisas que são supérfluas para nos enganar. Para quê? Para que nós deixemos de buscar o relacionamento, para buscar as coisas daqui, as coisas dessa terra. Agora, o que se dita aí é que você tem que ser feliz a todo custo, que você tem que fazer de tudo, passar por cima dos outros, mas não importa, você precisa conseguir seus objetivos aqui na terra. Pregam que existe vida perfeita, pregam que o dinheiro ganha tudo, só que esse é um estilo de vida corrompido pelo mundo, não é o estilo de vida que o Senhor nos deu. E agora está na moda falar sobre propósito, né? Porque você tem que buscar o seu propósito, você tem que descobrir, são textos e textos, vídeos mais vídeos, né? Dizendo, nossa, olha, eu vou te dar 7 dicas para você descobrir o seu propósito e começar a cumprir o que você tem que fazer aqui. Eu vou revelar os caminhos que você precisa para se encontrar nessa terra, para saber para que você veio. E são testes, são avaliação das aptidões que você tem. E eu não quero dizer para você que os testes de aptidão não são bons, eles são. Claro que todos nós temos características diferentes. Eu tenho aptidão para certas coisas que a Dorca não tem. Agora me pede para fazer um pudim daqueles, um quibe daqueles, o bolo fit daqueles. A Nanazinha não vai fazer. É o dom que Deus deu para a Dorca. Então, é muito bom que a gente faça esse tipo de avaliação. Só que, muitas vezes, quando a gente fica preso nessa avaliação de coisas que nós podemos fazer aqui, nessa terra, a gente esquece que a palavra de Deus tem todas as respostas. A palavra de Deus tem todas as respostas. Essa semana eu estava conversando com as meninas do nosso mini grupo e eu disse assim, nunca leiam a Bíblia sozinhas. Elas ficaram me olhando, pensando assim, poxa vida, mas eu preciso ter lá meu devocional. E eu disse, não, o Espírito Santo precisa estar com você. Porque às vezes a gente lê a Bíblia tão rápido, né? Às vezes a gente lê a Bíblia porque a gente lê, porque alguém falou para você, você tem que fazer um devocional, você precisa ir ter alguma coisinha ali para você não ter culpa na tua mente de que você não leu nada da palavra de Deus hoje. Só que é muito diferente quando nós sentamos, ajoelhamos, entronizamos o Senhor e dizemos para o Espírito Santo, lê comigo, traduz para mim. De tradução aqui a gente sabe bem, né? Porque o quanto a gente já não precisou disso? Quanto a gente não precisa, às vezes, de uma tradução, né? E como é importante, como é lindo quando você ouve a voz falando claramente o que você precisa ouvir. Quando você ouve numa língua e você não entende, alguém vem e fala, não, tá falando isso. Você fala, ufa, uau, clareou, agora? Esse é o papel do Espírito Santo. Então, toda vez que nós lermos a palavra de Deus, nós precisamos ler assim, na companhia do Senhor. Paulo tinha muito conhecimento, era um homem muito culto. Era um homem que falava muitas línguas, era um homem que conhecia de culturas, ele conhecia de política, ele conhecia de tudo, era um homem muito inteligente. Só que nessa carta que ele estava falando aos Coríntios, ele disse, eu não vim falar para vocês com discurso eloquente, com conhecimento do que tem aqui, mas eu vim falar sobre os mistérios de Deus. Porque a sabedoria do homem e o conhecimento do homem pode te trazer muito desvio do que o Senhor tem para você. Muito desvio. Mas a palavra de Deus, ela é viva e ela vai atingir o meu coração da maneira que eu preciso, o teu coração da maneira que você precisa. E essa é a minha oração hoje. Que essa palavra chegue aí do jeito que o Senhor quer, não do que eu quero, não do que eu intento, não do que eu acho que vocês estão precisando ouvir, ou que eu precisei ouvir quando eu estava lendo isso aqui. Mas que o Santo Espírito faça essa tradução. Paulo se dedicou a proclamar a riqueza, a revelação do conhecimento de Deus. E ele disse que os prepotentes dessa terra, os conhecidos dessa terra, dessa era, cairão. Eles serão consumidos, mas a palavra de Deus,
E as riquezas, os mistérios, as revelações do Senhor nunca vão ser destruídos, porque eles são eternos. Eles já estavam lá onde a gente ouviu falar que é um começo, porque o começo não foi o começo que a gente pensa que foi o começo. Era antes. Porque tem coisa que a nossa mente não consegue processar. Não foi isso que João nos diz? São riquezas que eu não sou capaz nem de falar. Então, quando a gente pensa em chamado, quando a gente pensa em propósito, a gente precisa pensar no que a palavra do Senhor diz sobre isso. 1 Pedro 1:15 diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Teu primeiro chamado, meu querido, minha querida, o meu primeiro chamado é ser santa diante de Deus. Isso veio através da salvação, através da rendição, através da restauração, através do novo nascimento. Foi ali. E você vê que não está dizendo aqui, sejam santos porque eu sou santo, façam-se santos, façam coisas santas. Não diz assim, sejam. Porque o teu propósito e o teu chamado não é o que você faz. O teu propósito e o teu chamado é o que você é. O meu propósito e o meu chamado diz respeito ao que eu sou. Olha que lindo que diz em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós precisamos nos chegar mais. Quando a Aline estava cantando aqui, ela não sabia nem que eu ia pregar, mas ela falou sobre isso, sobre buscar um lugar de intimidade com o Senhor, sobre chegar mais perto dele, para que possamos ser limpos por ele, chegar mais perto dele para que a visão dele sobre nós seja estabelecida. E olha só, Ezequiel 36:23 diz assim: mostrarei a santidade do meu nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos deles. Eu me mostrarei santo. Gente, isso é muito forte. Vou ler de novo. Eu me mostrarei santo por meio de vocês. Esse chamado para ser santo vai revelar o teu propósito. Se você está aí pensando, mas eu não sei qual que é o meu propósito, eu queria te dizer, o seu chamado é mostrar a santidade do Senhor diante dos homens. Deus nos chamou para revelar ao mundo a glória dele. O Senhor quer se revelar ao mundo através de você, através de mim. O Senhor quer revelar o amor dele através de você e através de mim. Gente, isso é uma ação redentora muito linda, uma obra muito linda que o Senhor quer fazer através de mim e através de você. Mas para eu cumprir esse propósito, eu preciso ir para a presença do Rei. Para que eu consiga cumprir esse propósito, eu preciso conhecer o Rei. Para que eu consiga viver esse propósito, eu preciso falar com Ele. Não é possível viver a plenitude desse chamado se a gente não conhece quem nos chamou. Porque é muito bonito a gente vir aqui. Como é delicioso estar aqui com vocês hoje. Ver que cada um de vocês tenha vontade de adorar, vontade de buscar. Hoje é domingo, gente. Está maior sol lá fora. A praia está lá bombando. E vocês vieram aqui. Vocês vieram aqui porque vocês entendem que há um chamado. E é um chamado do Senhor para nós. Dizendo, mostre a minha santidade para esse mundo. Revele a minha santidade para esse mundo. O cumprimento do chamado é um caminho de muita intimidade. A intimidade com o dono da obra. Se você for trabalhar numa empresa, você não pode chegar lá e falar, bom, eu vou fazer o que eu acho aqui.
Estou achando que aqui está faltando isso, estou achando que aqui precisa fazer isso. Não. Quando você vai ser contratado, você senta com aquele dono daquela empresa e ele diz assim, olha, o meu ofício para você é isso aqui, eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso. Então, antes de acontecer a obra, antes de acontecer o chamado, antes de acontecer o propósito, eu preciso sentar com o dono da obra e dizer o que o Senhor quer de mim. Mas eu preciso conversar com Ele. Eu preciso ir diante do trono dEle. Eu preciso me apresentar para Ele. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer que a gente esquece a melhor parte. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer tantas coisas e realizar tantas coisas que a gente esquece que a melhor parte é sentar e ouvir. E às vezes a gente comete esse erro até aqui na igreja. Porque a gente precisa que as coisas aconteçam, a gente precisa que a técnica aconteça, a gente precisa que a coisa funcione. Mas muitas vezes a gente vem aqui pensando no que a gente tem que fazer e esquecendo do Senhor que nos chamou. Nos esquecemos muitas vezes de ser como Maria. Marta estava tão atarefada. Ela estava sobrecarregada. E quem está sobrecarregado perde força. Quem está sobrecarregado se entristece. Quem está sobrecarregado entra em depressão. Quem está sobrecarregado se frustra. Mas quem senta e ouve tem as forças renovadas, amém? Quem senta do lado dele e fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, recebe dele e se enche de força, se enche de alegria, se enche de júbilo, se enche de esperança. Maria estava ali, ela não estava preocupada com o que tinha que fazer. E pelo que o Senhor fala aqui para elas, e fala para Marta, é que ele não estava tão preocupado com o movimento do que estava acontecendo ali. Ele estava preocupado em se revelar a elas. Ele estava preocupado que elas entendessem que é muito melhor ouvir a voz do Mestre. Muitas vezes a gente, no afã de servir, a gente esquece da intimidade. A gente esquece de conversar com quem nos alistou. A gente esquece e a gente se perde no meio das demandas que a gente tem. Mas nós fomos chamados para ser parecidos com Cristo. E isso é impossível se a gente não souber realmente quem Ele é. Esses dias uma pessoa me disse assim, nossa, pastora, tem uma pessoa que me falou tanta coisa, ela agiu de tal maneira e tal, e é cristã, hein? Aí eu falei para ela assim, eu acho que a gente errou na nomenclatura, porque o cristão é parecido com Cristo. O crente é crente. Crente acredita, todo mundo acredita. Alguns não acreditam. Mas isso é ser crente. Agora, ser cristão é ser parecido com Ele. E eu não estou falando aqui que vocês têm que ter uma carga, carregar uma carga aqui de, meu Deus, e agora? Agora eu tenho que carregar um peso de fazer tudo certo. Não. A única coisa que você precisa ter é a consciência de que você vive para um rei e que as suas atitudes sejam todas para agradá-lo. E a verdade é que Ele deixou o Espírito Santo para isso. Ele não disse para a gente assim, ó, sede santos como eu sou santo. Se virem aí no mundo, o mundo é mau, mas ó, se vira, toma cuidado, vê bem o que você faz. Não, Ele disse assim, eu vou deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que te capacita, o Espírito Santo é o que me capacita. Só que eu só vou viver isso, eu só vou viver essa plenitude, eu só vou viver esse crescimento se eu estiver ligada com o Espírito Santo, ligado na fonte. Existe uma fonte de águas que correm e é nessa fonte que eu preciso me ligar. Às vezes a gente se preocupa tanto com o resultado que a gente esquece da relação. Vocês já viram noiva antes de casar, que vai atrás de tudo, e aí a relação vira um inferno antes de casar? No dia que você chegar lá, você não quer nem ver a pessoa, porque a noiva estava tão atarefada com tudo que ela tinha que fazer. Você já viram isso? Casal antes de casar, não é assim?
Aquela correria, corre atrás disso, corre atrás disso. Se a gente não pensar, a gente começa a brigar com quem a gente vai casar. Por quê? Por causa das coisas que estão fora. Não é assim? Tem casal aqui, recém-casado, balançando a cabeça. Não é? Tem mãe que faz tudo para a noiva nem brigar. Né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Tem mãe que se preocupa tanto com o enxoval de uma criança, que o meu bebê vai nascer, eu preciso comprar isso. Querida, chega na hora, sabe o que você precisa? De um peito, de um cobertor, de uma chupeta, de fralda. Sabia? Porque é a relação que importa. Porque é a relação. Eu não estou tendo um filho para mostrar para o mundo que marca de carrinho eu posso comprar. Eu não estou tendo um filho para mostrar para o mundo que ele é melhor na escola do que o outro. Estou tendo um filho para glorificar a Deus. É a relação. Eu estou tendo um filho para mostrar para ela a glória de Deus. E será que nas nossas relações nós estamos mesmo mostrando a glória de Deus? Nós somos chamados para um encontro. E esse encontro exige uma entrega. Enquanto você não se entrega, não existe propósito. Se não existir experiência com Deus, a gente não vai ser capaz de desenvolver nada. Será que a gente está pensando demais nas coisas externas e de menos na intimidade com o nosso Deus? Queria ler para vocês Apocalipse 2, do 2 ao 5. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E você diz assim, mas eu trabalho tanto, eu sou perseverante. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-se e volta. Volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu não sei há quantos anos você teve um encontro com Cristo. Eu não sei se você lembra daquele dia. Ou, eu não sei se você tem fresquinho aí, porque às vezes não foi um dia só. Às vezes, como eu, foi um processo. Porque eu já nasci nesse ambiente. E eu fui encontrando Jesus no ambiente. Eu fui encontrando Jesus no caminho. E eu agradeço os meus pais, porque enquanto nós estávamos no caminho, eles iam ensinando. E eles iam falando. E eles iam mostrando. E eles iam vivendo. Porque não é falar, é viver. Não é fazer, é ser. Lembra? O que é o primeiro amor? O amor é esse fogo. É esse fogo tão grande no nosso íntimo que coloca Jesus acima de todas essas coisas. Será que Jesus está acima de todas as coisas na nossa vida? Ou será que nós estamos correndo atrás das coisas e deixando Jesus esquecido? Gente, até os pais de Jesus esqueceram ele. Vocês lembram disso? Lá na festa. Eles estavam atrás de ele, queria ir na festa, né? Vamos pra festa. Quem não gosta de festa? Eu adoro festa. Os pais de Jesus esqueceram ele. Perderam ele, não foi isso? E nós? Será que nós estamos caminhando para a festa esquecendo de Cristo? Será que a gente ainda se lembra do nosso primeiro momento, da nossa primeira devoção? Será que a gente se lembra daquele encontro que tivemos com Cristo? Será que a gente se lembra da presença dEle? Será que a gente busca a presença dEle? O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta quando a gente se encontra com Ele. E isso é um caminho que a gente precisa fazer sempre. Um caminho de volta.
um caminho de volta para a presença, um caminho de volta para o relacionamento. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino. Então, meu chamado hoje, para mim e para você, é esse: busquemos o reino, porque esse reino não tem fim, porque é uma honra viver nesse reino, porque é uma honra receber incumbências desse rei. Quando a gente ama ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, a gente vive intensamente a nossa fé. E era assim lá no princípio. Lá quando os apóstolos estavam caminhando com Cristo, lá quando eles viram Jesus subir, eles ficaram lá, a alma deles tremia por justiça de Deus, pela revelação. Deixa eu ler para vocês Atos 2, 41 até o 47. Atos 2, 41 a 47, diz assim: Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo em acréscimo naquele dia quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. A gente quer ver gente sendo salva, a gente não quer? Está aqui. Como é que será que vai nossa fé? O que será que virou prioridade para mim e para você? A gente precisa voltar para este amor, a gente precisa voltar a ser sinal de reino nessa geração. Gente, nós somos a geração. Os nossos pais já viveram. E muitos deles, graças a Deus, ainda vivem aqui. Mas essa geração é nossa. E nós somos os escolhidos pelo Senhor para viver o reino aqui, para estabelecer o reino. O reino de Deus precisa ser estabelecido na tua empresa. O reino de Deus precisa ser estabelecido na tua casa. O reino de Deus precisa ser estabelecido na tua escola. O reino de Deus precisa ser estabelecido na tua família. E aí você me pergunta: uau, e como é que esse reino se estabelece? Primeira coisa, o reino de Deus se estabelece quando ouvimos a voz dele. Primeira coisa, ouvir a voz. O mundo está cheio de barulho, gente. O mundo está cheio de gente falando tanta coisa. E hoje a gente é bombardeado. Bombardeado por informação, não é isso? Hoje todo mundo tem voz. A internet fez isso. Hoje ninguém precisa de um microfone para falar. Não, você pode falar o que você quiser e você pode divulgar e você vai chegar onde você quer. Só que a voz que nós precisamos ouvir é a voz do Senhor. Segunda coisa, o reino se estabelece quando nós obedecemos a voz. Porque ouvir a voz é uma coisa, obedecer a voz é outra coisa. O reino de Deus se estabelece quando negamos a nós mesmos. Gente, essa é a parte mais difícil, eu acho. Não é? Será que a gente tem negado a nós mesmos ou a gente está querendo fazer justiça com as próprias mãos? Ou quando alguém fala algo para você, você não pensa duas vezes e devolve aquilo? E dali começa uma progressão de desgraça. A minha boca é do reino, querido, a tua boca é do reino. Em nome de Jesus, consagra a tua boca. Negue-se a si mesmo. Não precisa ter razão, não. A palavra de Deus nos diz isso. Não precisa se preocupar com isso, a justiça é de Deus. E na hora certa,
Gente, nada fica encoberto. Nada fica encoberto. Perca a razão. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado na tua vida. Jesus nos ensinou a dar outra face. Aí você diz, mas eu não sou bobo. Não. Você é bobo se você responder. Você é bobo se você retrucar. Deixa quieto. Coloque isso diante de Deus. Negue-se a si mesmo. O reino se estabelece quando amamos a Deus. O reino se estabelece quando nós amamos aos outros. Gente, amar o outro também não é fácil. Amar quem a gente vive. Aqui, ó, um casalzinho lindo que se ama. É lindo. Semana passada, nós vimos uma declaração, né, Leandro? Isso é coisa linda. Esse amor vem de Deus. É fácil amar a Dorca. Mas e o inimigo? Né? Eu estava essa semana pensando sobre isso, sobre empatia. E empatia não é ter dó do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro. E não é se colocar no lugar do outro só naquela situação. Porque às vezes você pensa assim, né? Eu, no lugar dele, faria muito diferente. Você não sabe o que ele passou, você não sabe que infância ele teve, você não sabe onde ele cresceu, você não sabe o que está faltando, você não conhece o coração dele. E por que a gente julga? A empatia é amor. E você não precisa ficar gostando das pessoas, porque tem gente que é difícil, né? Você fala assim, poxa, essa pessoa não gosta muito do jeito dela. E você não precisa gostar muito do jeito dela também não. Mas amar está além disso. Amar está muito além. E não é isso que nós devemos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Amar uns aos outros. Outra coisa, o reino se estabelece quando eu me arrependo. E o arrependimento só vai ser gerado em você se você estiver aos pés do Senhor. Porque quanto mais a gente se afasta do Senhor, mais a nossa mente fica cauterizada e a gente não percebe o nosso erro. E quem não dá conta do erro não consegue se arrepender. Agora, quando eu chego perto do Espírito, e isso é uma opção minha, você vai se arrepender se você se chegar perto de Deus, se você se ajoelhar ali, se você for para a presença, porque a presença é tão santa, é tão linda, que ali não consegue ficar algo que não agrada ao Senhor. E o arrependimento vai ser gerado em nós. A culpa não vem de Deus, a culpa vem do inimigo, tá? O inimigo quer te culpar para te afastar da presença. Então a culpa, ela não vem de Deus, mas o arrependimento vem. E é esse arrependimento que vai nos fazer viver o reino de Deus nessa terra, amém? O reino se estabelece quando eu me torno responsável pelas minhas atitudes. Sabia que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes? Estava lendo com as meninas essa semana no nosso livro que todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência e não dá para fugir delas. Você é perdoado. Perdão vem. O Senhor já te viu como santo, Ele nos vê como justificado, mas a consequência daquilo, não tem jeito, a gente vai viver. E não adianta culpar Deus, porque a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. E essa responsabilidade, ela vai além, porque essa responsabilidade me traz a consciência de que tudo que eu faço reflete na vida do outro. Essa responsabilidade me traz a consciência de que tudo que eu faço reflete na vida do meu irmão. Você sabia que o teu estilo de vida, seu jeito de comer, reflete na vida do teu irmão? Reflete. Porque se você não tem saúde, quem vai ter que cuidar de você? Se você é viciado em alguma coisa, o mal não é só teu, o mal é nosso, o mal é meu. Quando você peca, você me machuca. Porque nós somos corpo. Porque igreja é corpo. Igreja não é templo. Você sabe o que eu fiquei pensando esses dias? Por que a gente pensa tanto que igreja é templo? Quantos aqui, não precisa levantar a mão não, senão vocês vão falar que são velhos, igual eu. Tinha na cartilha I de igreja. Não levanta a mão não. Marina, disfarça. Samara, disfarça, não foi com vocês. Não tinha, né? Na nossa cartilha tinha I de igreja, não tinha? Tinha? Tinha. Aí a gente viu o quê? Um templinho ali. Não é isso? E aquela imagem ficou o quê? Gravada aqui. E na tua cabeça e na minha cabeça, muitas vezes a gente tem essa confusão. Igreja é isso aqui, ó.
Igreja não é isso aqui. Igreja é um corpo vivo de Cristo. Não é só o corpo de Cristo, é o vivo corpo de Cristo. O único corpo de Cristo que o mundo vai ver hoje é a igreja. Já pararam para pensar nisso? Como que Cristo foi visto? Cristo foi visto em homem por alguns, daquela época, daquele tempo. E às vezes quando eu lembro, quando eu leio a palavra, eu penso assim, ai, como eu queria ter visto, como eu queria ter visto, como eu queria ter sentado, como eu queria estar sentadinha naquele quarto onde Jesus chegou ali e apareceu. Não é? Nós somos o Cristo que as pessoas precisam ver. Você e eu somos o corpo vivo de Cristo. E, gente, a gente não tem muito tempo, não. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí no mundo, né? Acabando o nosso tempo. Jesus está voltando e eu e Yoná, não quero chegar na presença de Deus com as minhas mãos vazias. Ou então, com obras que não passaram pelo fogo. Porque o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o teu orgulho, o Senhor conhece o meu orgulho. E Ele sabe por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. As obras e o que nós fazemos são apenas consequências do encontro. O que a gente faz e o que a gente gera no reino de Deus é consequência do encontro. O compromisso, seu compromisso com Deus é só uma evidência da presença. Porque quem vai para a presença não consegue ficar parado. Quem vai para a presença sai de lá pensando, eu preciso fazer, e tem que ser já. Tudo começa no encontro e a gente não pode mais viver essa vida distraída que nós estamos vivendo. Queria ler para vocês. Eu não vou ler, eu vou só citar, senão não vai dar tempo. Lá nos dias de Noé, o que eles estavam fazendo? Vivendo, comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. E aí, mesma coisa lá nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. E aí, o que houve com a mulher de Ló que olhou para trás? Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer nem para apanhar os bens que estão dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por alguma coisa. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Quem está disposto a perder a vida aqui? Amém? Perca a vida, querido. Essa vida aqui não vai te trazer nada. E é claro que nós precisamos trabalhar, gente. A gente precisa comer. A gente precisa vestir. Nossos filhos precisam disso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se ocupar. Mas leve a presença para o teu trabalho, querido. Leve o reino para o seu trabalho. Viva para Ele, porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele em nós. Será que nós estamos distraídos demais para perceber que Ele nos chama? As pessoas vão conhecer a Jesus por causa do teu testemunho, por causa do teu estilo de vida, por causa das coisas que você fala. E eu sempre digo uma coisa, nós precisamos nos entregar mais. Aí você diz, não, pastora, mas eu já sou entregue. Eu vou te dizer, existe um nível maior de entrega que precisa acontecer na minha e na tua vida, porque a revelação do Senhor não tem fim. Ele quer se revelar mais. Você diz, mas eu já li a Bíblia 3, 4 vezes. Leia de novo. Mas eu vou para a presença de Deus todo dia. Vá mais. Busque mais. Esteja mais na presença. Porque o Senhor quer fazer isso com nós. O que define a nossa experiência com Deus é o nível da nossa entrega. Deus quer revelar o mundo quer se revelar ao mundo através de nós. E essa revelação está à nossa disposição. Só depende de nós. Voltando lá, no começo que nós lemos hoje, 1 Coríntios 2, 12, diz assim,
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais. Gente, escolher viver o sobrenatural é viver a plenitude da salvação. O Senhor já fez o que Ele tinha que fazer. Jesus já fez o que Ele tinha que fazer. E é minha opção e é sua opção viver esse reino. Amém? É minha opção, é minha escolha viver o que o Senhor tem para nós, aumentar o nosso grau de intimidade. Ele está ali de braços abertos. No relacionamento entre marido e mulher, um dos maiores problemas é a falta de comunicação e a falta de intimidade. Porque quando acaba a comunicação, acaba a intimidade. E aí você não vê mais propósito naquilo. E será que nós estamos nos dedicando quanto a essa relação, a essa intimidade? Quanto? Será que nós estamos pensando no que estamos plantando? Ou a gente está buscando coisas que são apenas deste mundo? Jesus quer nos dar uma vida plena aqui. Mas para ter vida plena aqui, eu preciso ter intimidade, eu preciso buscar o meu Deus. Porque as minhas obras um dia serão passadas pelo fogo. Queria ler aqui, 1 Coríntios 3, 6 e 23. 6 até o 23, vou ler rapidinho, tá? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida, como eu, um sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia dará a luz. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Como que eu tenho cuidado do meu corpo? O que eu estou comendo? O que eu estou bebendo? O que eu estou falando? O que eu estou ouvindo? Eu sou santuário sagrado de Deus. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deva tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que como são fúteis. Portanto, ninguém se gloria em homem, pois todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. O que fazemos nessa terra será provado no fogo, queridos. O que fazemos nessa terra vai passar por uma análise. E não queiramos passar por essa análise sem estar prontos. Existe um rio que está disponível para mim e para você hoje. Existe um rio onde as águas fluem e você esquece do que está faltando. Você só sabe agradecer pelo que tem recebido. Existe um rio que flui através de nós para que nós sejamos reino. E é nesse rio
É esse rio que nós devemos buscar. O Senhor quer se revelar mais a nós. O Senhor não quer que a gente vive do jeito que a gente está vivendo. E eu não estou aqui falando que... E para te julgar... Mas eu só queria te propor uma vida diferente, uma vida de reino. É claro que nós temos sonhos, queridos. Eu tenho os meus também. Mas os nossos sonhos precisam estar submetidos à vontade de Deus. E é preciso ter muita coragem para orar e pedir na vontade de Deus. Só que foi a oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável, ela é melhor do que a minha, ela é melhor do que a sua. Então eu queria te dizer, tenha coragem de se entregar. Tenha coragem, querido, de se alistar hoje. Se aliste novamente. Eu não sei se você é um soldado que se feriu. Eu não sei se você é um soldado que está machucado pela vida, porque a vida vem e machuca a gente. Porque as coisas dessa terra vêm e querem destruir com a gente. Tem dia que a gente não quer mesmo levantar. Tem dia que a gente não quer mais lutar. Tem dia que as nossas forças se esvaem. Tem dia que você olha e pensa, não vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena porque quem te chamou e quem te alistou, ele se responsabiliza pelo resultado. O resultado não é teu, o resultado não é meu. E aquele que busca primeiro o reino terá as coisas acrescentadas. Eu estou dizendo isso para vocês, não com algo apenas que eu li, mas é algo que eu vivo. Todas as vezes que eu me entreguei ao Senhor completamente e disse, Senhor, eu me rendo. Eu vi lá na frente, o Senhor me acrescentar com coisas que eu sei que eu nem mereço. Mas Ele nos dá. Então, queridos, que no dia de hoje nós possamos tirar os olhos das coisas que são dessa terra e possamos viver o nosso maior chamado, que é nos santificar, que é buscar o Senhor, que é colocar as coisas do Senhor à frente das nossas vontades. Amém? Está pronto para se alistar de novo? Quem está pronto hoje para dizer, eu aceito, Senhor, continuar nesse desafio, continuar nesse propósito? Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui te dizendo hoje que queremos estar alistados mais uma vez. Senhor, nós nos sentimos tão honrados pelo chamado. Nós nos sentimos tão atraídos, Senhor, pelo Teu amor. Nós nos sentimos tão acolhidos por este amor que é tão irresistível. E queremos te dizer, Senhor, que hoje nós nos colocamos de novo em pés diante da Tua presença, para que o Senhor faça de nós o que o Senhor quer. Que as nossas mentes sejam renovadas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que os nossos olhos espirituais se abram e que nós possamos, Senhor, deixar de gastar as nossas energias e forças com as coisas dessa terra, mas que possamos viver o Teu reino, produzir para o Teu reino e viver a Tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.